Olá, amados a paz do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia em Ação e nessa feita nós iremos estar fazendo uma breve entrevista com a nossa irmã Larissa Rayane Pereira da Silva e o tema da nossa entrevista hoje é Ministério Infantil. Nós vamos falar do Ministério Infantil. Nossa irmã Larissa, ela ensinou já na classe de juniores, passou um tempo ensinando na classe de juniores, que é a faixa etária é de 9 a 10 anos. Também passou pela classe do primário. A classe do primário, a taxa etária é de 7 anos a 8 anos de idade. E hoje nós vamos falar do Ministério Infantil, como é trabalhar com crianças cristãs e às vezes também crianças que não são evangélicas, mas também vão para a escola dominical. Amém? Pai do Senhor, nossa irmã Larissa. Amém. Graças a Deus, hoje nós vamos estar, como eu já disse, vamos falar Ministério Infantil. E nós queremos logo iniciar com a nossa introdução, citando o texto de Mateus, capítulo de número 18, verso 1 ao 5, quando Jesus, ele coloca uma criança no meio dos fariseus e publicanos e mostra que se as pessoas não fossem como uma criança, não poderiam entrar no reino de Deus. Então nós vemos que Jesus, ele sempre gostava de estar com criança, ele orou pelas crianças. Jesus, ele trabalhava onde ele ia, sempre ele já fez milagre na vida de crianças. Então Jesus, nós vemos na Bíblia que o ministério de Jesus sempre ele tinha um foco para as crianças também. Houve esse espaço para a criança também. Irmã Larissa, é gratificante trabalhar com criança? Muito. É um trabalho maravilhoso, sem explicação. Amém. A senhora poderia nos contar de onde surgiu esse desejo de estar trabalhando com criança? Se alguém na sua família trabalha nesse, vamos dizer assim, ministério infantil juvenil, ou infantil, melhor dizendo, como é que surgiu esse desejo da senhora estar trabalhando com criança? A senhora sempre teve ou com o tempo veio esse desejo? Assim, ninguém da minha família trabalha com criança, com Ministério Infantil, e também eu nunca imaginei também trabalhar com Ministério Infantil. Porém, sempre tive o desejo de escola dominical. E por ter o desejo de escola dominical, eu sempre admirei muito as professoras, enfim. Então, sempre surgiu o desejo no meu coração. Mas nunca imaginei um dia. Então, o que a senhora acha a escola, o trabalho de escola dominical? A senhora acha que é muito importante para a formação das nossas crianças nas igrejas? Muito importante. Às vezes a gente olha assim, acha que é um trabalho tão simples, né? É somente chegar ali, é criança, é muito fácil falar para criança, mas não é, porque se a gente quando a gente para para pensar que a criança, ela é o futuro da nossa igreja, tudo aquilo que a gente planta no coração da criança, um dia ela está colhendo para um dia poder também semear para outras pessoas, isso é muito importante. Aí a gente percebe o quanto que é importante a escola dominical para a vida das crianças. Amém. Tem pessoas que pensam que é fácil ensinar as crianças, né? Muita gente diz, isso é moleza ensinar as crianças, mas nós sabemos que não é fácil trabalhar com criança, né? E deve ser muito difícil. Nos explique por que é mais difícil trabalhar com criança do que trabalhar com pessoas, vamos dizer assim, já formadas, já adultas. Assim, eu não diria difícil. Eu diria, também não é fácil, mas também não diria que é difícil. Eu diria que trabalhar com criança requer muita responsabilidade. Não somente com crianças, eu creio, né? Eu nunca trabalhei com adulto, nem com jovem, apenas com criança. Mas com criança você sente uma responsabilidade enorme. Porque como eu já falei, aquilo que você fala para ela é aquilo que ela vai ouvir, é aquilo que ela vai aprender. Então requer muita responsabilidade. É verdade. Mas Larissa, a gente sabe que criança não é fácil. Já falamos que criança não é fácil de ensinar.
criança é muito difícil de trabalhar com criança. Mas não nos explique como é que se faz. Nós sabemos que criança é muito traquina e criança não sabe ficar parada. Como é que se faz para prender a criança e ela se manter na sala de aula sem sair do foco, sem estar andando, passeando? Como é que se faz para prender a atenção das crianças numa sala de aula? Apenas uma palavra já resume tudo: estratégia. Criança, a gente trabalha com estratégia. A gente sempre tem que pensar como é que a gente vai segurar a atenção daquela criança, para que ela possa prestar atenção na aula, não só também na hora da história, mas também no desenvolvimento da aula total. Então é sempre estratégia. A gente sempre tem um jeitinho de fazer com que a criança fique ali, prestando atenção. Falando em estratégia, como é que a senhora, quando ensinava na classe, como é que a senhora fazia para aquelas crianças que são mais tímidas, ela participar ali da aula? Porque a gente sabe que tem criança muito tímida e tem aquelas que são muito extrovertidas, outras curiosas demais. Como é que se faz para interagir com a sala? Uma criança que é muito tímida, que não fala muito, como é que a senhora fazia para essa criança ela se encaixar e não ficar ali, vamos dizer assim, se sentir excluída dos outros? Pois bem, eu sei muito bem como é uma pessoa tímida, porque eu também sou tímida. Então eu penso o que eu queria que fosse para mim. Como é que eu queria que seria que fosse para mim? Então qual é a estratégia que eu penso? Nunca deixar o tímido em destaque. Nunca fazer com que ele seja o destaque da sala. Mas também não deixar ele do lado. A estratégia que eu sempre penso é usar todos os alunos, ou pelo menos alguns deles. Por exemplo, se tem um tímido e tem um mais extrovertido, eu quero ouvir o tímido, mas eu também quero ouvir o extrovertido. Aí o que eu faço? Pergunto primeiro ao extrovertido, aí depois eu falo: e você, qual a sua opinião? Ele já não vai se sentir o destaque, então ele vai se sentir livre para poder falar. Então, e também criança, com um passar do tempo, a timidez acaba, porque acaba criando um vínculo com as tias na sala, mas sempre tem um tímido na sala. Muita brincadeira na sala de aula? Brincadeira? Sim, existia dinâmica, alguma coisa assim, para elas aprenderem? Sim. Criança, é muito bom a gente trabalhar com dinâmicas. Tudo dinâmica. Não só ao lado da brincadeira, da diversão, mas também que eles possam aprender brincando, para não ficar somente aquela coisa séria, até porque a gente trabalha com criança, né? A gente tem que se tornar criança para poder entender o mundo dele, o que eles gostam. Então eu sempre tive essa estratégia também, de aplicar dinâmica em tudo. Falamos de criança tímida, crianças extrovertidas. Agora me diga uma coisa. Falando em relação às nossas crianças das nossas igrejas, a senhora acha que as crianças, de modo geral, da igreja, a senhora acha que elas têm, quem sabe, recebido assim uma atenção maior, assim? Porque, assim, por exemplo, alguma criança já chegou na sala de aula e a senhora olhou dizendo: esse menino, alguém lê a Bíblia para ele, esse menino ele conhece a Bíblia. Porque às vezes a criança ela chega na sala de aula e o professor fala da Bíblia, fala de alguma coisa, e ela não, parece que nunca ouviu falar, parece que muitas vezes nem é filho nem de crente. A senhora já se deparou com criança assim que parece que nem é filho de crente, que não, parece que os pais não lêem a Bíblia? E o que a senhora diria para os pais ler mais Bíblia? Como é que a senhora diria? Já aconteceu as duas questões, tanto da criança que é super entretida na Bíblia, como aquela que nem parece que é crente. Como, por exemplo, uma vez um aluno de 10 anos, quando eu ensinava nos juniores, esse menino ele era tão inteligente que eu falando a lição, e ele: isso é que aconteceu. Então ele dava a lição na minha frente. Ou seja, e era assunto difícil, era assunto que eu praticamente quebrei a cabeça para aprender e passar para as crianças de uma forma fácil. E ele passou da forma difícil. Mas também teve uma criança, algumas, a maioria, infelizmente é o que eu posso dizer, que a gente vê que não tem um preparo bíblico, que a gente vê que em casa os pais não passam um aprendizado para a criança.
E a gente percebe que é como se fosse uma brincadeira, como se lesse a Bíblia não fosse importante. E eles acabam, até na escola dominical, não querendo participar, porque eu acho que não tem como é que eu poderia dizer, um costume, né? Então... A gente sabe que criança ela costuma imitar muito o que os adultos eles fazem. Já chegou alguma criança na sala de aula que ela falou alguma coisa ou reagiu de algum modo a alguma coisa e a senhora ficou perguntando de onde esse menino tirou isso? Tipo, uma criança chegou na sua sala de aula e de repente acontece ali alguma coisa, ele fala um palavrão. Ou quem sabe ele daqui a pouco está cantando uma música mundana. E a senhora fica perguntando, será que de onde ele tirou isso? Ele não é filho de crente? Já aconteceu isso na sua sala, alguma criança falar um palavrão, cantar uma música que não deve? Com certeza. E foi? E foi um momento assim, constrangedor. Não só para mim, mas também para os outros colegas das outras crianças. A criança do nada se soltou assim, era um momento de dinâmica, aí um corinho com a palavra tal, uma música com a palavra tal. E ele começou a cantar uma música secular. E também outros casos, né? Sem contar palavreados que meu Deus, não pode. Mas eu sempre ensinei crianças porque eu sempre aprendi isso, não só na escola dominical, mas também em círculo de oração infantil. Coloca uma frase na cabeça da criança. Na casa do Senhor, nós devemos ter reverência. Cuidado no que fala, como anda, em tudo, reverência. E aquela criança passou do limite no falar, aquilo que ela falou. Falou algo que não devia. Algo que não devia. Que parecia que nem filho de crente. E o pior, era um crente assim, que... O pai? Obreiro. Casos e casos, pra gente ter, infelizmente, a realidade. E eu creio que não só na nossa igreja, mas também em muitas, infelizmente. Os pais, eles... a gente vive num tempo onde muitas vezes os pais, eles não ocupados com tanta coisa, esquecem de ensinar a Bíblia para os seus filhos, né? De mostrar a verdade. E muitas vezes, em vez de estar ensinando a Bíblia, coloca o menino para estar assistindo na frente de uma TV, na frente de um tablet, de um celular. E o menino acaba ali mexendo, muitas vezes o pai coloca um negócio, ele cutuca, parece outra coisa, vai escutar outra coisa. E principalmente no YouTube, que tem muita propaganda. Você coloca um vídeo para o menino assistir, mas no meio daquele vídeo aparece uma propaganda de uma música que o menino não sabe pular. E ele vai ficar com aquilo na mente, porque ele grava. E por isso que tem que haver uma atenção bastante focada para as crianças da nossa igreja, para das crianças, melhor dizendo, dos pais que são evangélicos, devem ensinar. É o que diz o proverbista Salomão. Ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, ele não venha se desviar deste caminho. Irmã Larissa, chegando no nosso instante final, estamos gratos, né? Poucos minutos, mas creio que os nossos amados irmãos que estão nos assistindo, eles tenham aprendido muito, né? Pelo menos alguns pontos, né? Quem sabe que alguém que vai estar nos assistindo, ou está começando agora a ensinar a criança, ou pensa em ensinar, e não sabe como controlar uma sala de aula, não sabe o que vai por vir, e possa estar aprendendo nesta oportunidade. Então, nós abrimos esse espaço para a senhora deixar suas considerações finais, suas palavras finais. Eu sou grata a Deus pela oportunidade de poder ensinar a criança. Não vejo apenas como ensinar crianças, eu vejo como direcionar um caminho que às vezes a gente acha, como eu já falei, tão simples, como muitas pessoas acham tão fácil, mas não é fácil, requer muita responsabilidade e amor por aquilo que você faz, porque quando a gente faz as coisas para o Senhor, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma, tem que ser com amor e com responsabilidade. E eu sou grata a Deus por poder adquirir o dom que Ele me deu, eu confesso, porque é uma coisa que eu gosto, e quando a gente gosta de uma coisa, que a gente trabalha naquilo, a gente sabe quando foi Deus que deu a gente, porque tudo coopera do jeito certo. Amém. Graças a Deus. E você aí que nos acompanhou, espero que tenha aprendido.
né? Hoje nós falamos com a nossa entrevistada irmã Larissa Rayane Pereira da Silva, da onde ela atua no Ministério Infantil, principalmente a nossa igreja, Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco, aqui na cidade de Camutanga, e estamos gratos, né? Que Deus possa estar lhe abençoando e nós aguardamos você, quem sabe, na próxima entrevista, em nome de Jesus.